Doutora Marília, meu filho troca letras para falar. Ele tem 3 anos e meio, mas a pediatra disse que é normal, que até os 5 anos ele vai aprender sozinho e que eu não preciso de fono. Vocês acreditaram nisso? Foca na dica, foca na fono, vem comigo que eu te explico e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora e conhecer um pouquinho mais sobre todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Vamos lá então, pessoal. Não ouvi isso nem 10, nem 20, nem apenas 30 vezes. É sempre a mesma frase. Meu filho troca letras para falar, mas a pediatra disse que é normal. Pediu para eu esperar até os 5 anos antes de procurar ajuda. Gente, não cabe mais essa orientação, né? O profissional competente para avaliar as questões relacionadas à linguagem oral é o fonoaudiólogo. É ele que sabe que sonzinho é esperado para cada etapa de vida da criança. O desenvolvimento da linguagem, ele tem fases, ele tem etapas. E se uma criança tem 3 anos e meio, mas ainda não consegue articular sons que são esperados desde os 2, desde 1 ano e meio, ela tem uma alteração e obviamente vai precisar de uma intervenção. Não acredite que aos 5 aninhos de idade vai ligar um botãozinho na cabeça da criança e que ela vai começar a falar corretamente, né, pessoal? E a gente tem mais um viés nessa questão. Por quê? As crianças com 5 anos já estão indo para o ensino médio, para o ensino fundamental, para o primeiro aninho. E o que acontece no primeiro ano? Elas vão aprender a ler e escrever, elas vão ser alfabetizadas. Se eu falo errado, é muito provável que eu vá escrever do jeito que eu falo. Então, se ao invés de falar prato, eu articulo pato, eu estou fazendo essa palavrinha sem o R na oralidade. Como é que eu vou entender que para escrever tem uma letrinha ali, se para mim ela não existe? Se eu não escuto o sonzinho dela quando eu falo essa palavra? Vocês conseguem entender, alcançar essa informação? Eu tenho um vocabulário que ele vai aumentando, progredindo conforme a criança vai crescendo. As condições anatomofisiológicas que a linguinha, os lábios, a bochecha e a língua vão desenvolvendo no decorrer desse processo também tem que ir progredindo, evoluindo e ela passa a ter maior condições de perceber auditivamente a diferença entre cada sonzinho e pronunciá-los corretamente. Eu não preciso achar que a minha criança vai falar pra, brá, flá, flô, clá antes dos 4 anos e meio, 5 anos de idade. Por quê? O L e o R nessa posição de grupo consonantal são os últimos sonzinhos que a criança vai aprender a falar. Tem outras que aprendem esses sons com 3 anos. Mas eu não vou considerar uma alteração se eu atender uma criança de 4 anos que só não tem esses 2 sons ainda, que só não sabe pronunciar o R e o L no grupo. Aí não é uma alteração. Mas como eu disse para vocês, se eu tenho uma criança com 3 anos que chega no meu consultório e ela não emite sons esperados da fase anterior, é claro que ela vai precisar de uma intervenção. E os pais vão aprender, vão receber orientações de como treinar isso em casa com a criança. Porque é claro, gente, que ir numa sessão com a fonoaudióloga 1 ou 2 vezes por semana é muito pouco para você garantir que a criança vá adquirir esse fonema e sistematizar. Eu preciso que esse trabalho seja feito diariamente e durante todo o momento que possível com a criança, no contexto ambiental, no contexto domiciliar, na escola. Então, em todas as oportunidades, essa criança precisa saber, né? As pessoas precisam saber como intervir repetindo a palavra de uma forma correta, nem há necessidade de, num ambiente natural, pedir para ela repetir corretamente de novo, né? Porque ela não precisa saber que ela está errando. Tem diversas técnicas e estratégias que são específicas para cada caso, para como a criança lida com aquela questão, para como a família vai trabalhar, ok? Mas eu só queria deixar aqui para vocês esse vídeo registrado. Se o seu filho troca letras para falar, aos 5 anos não vai existir um milagre que ele vai acordar no dia do aniversário dele de 5 anos e começar a falar corretamente. A gente precisa buscar ajuda especializada,
também e principalmente para que isso não se reflita na escrita. Lembrando, pessoal, que o transtorno fonológico, que é a troca, a omissão na fala, ele é um fator de risco para a dislexia. Então, a gente precisa se atentar, porque quando a criança vai no fonoaudiólogo e fica muito tempo em intervenção, sem que seja observada, constatada uma evolução significativa, ou seja, um processo mais lento, você vê que a criança não melhora, não consegue produzir o som corretamente, a gente precisa ligar as anteninhas ali pensando numa possibilidade de dislexia, porque a dislexia, que é uma alteração na leitura e na escrita, ela é justamente uma falha na habilidade de consciência fonológica. E consciência fonológica está ligada, relacionada justamente à linguagem oral, ok? Fica essa dica para vocês. Inscreva-se no canal se você quer receber mais informações sobre o desenvolvimento infantil.